Estamos ao vivo, direto da minha casa, ali no São Francisco. Vamos falar de novo com a Joyce Mirella, dos Anjos Viana, bibliotecária, pesquisadora. Ó, gente, estamos aqui já com esse segundo bloco aqui com a Joyce. Só esperando, ela já está aqui. Ela vai responder todas as perguntas, dar mais contribuições. Isso. Ela, ela é que é a idealizadora do canal, gente, viu? Eu sou só a garota propaganda. Vamos lá, Joyce. Gente, repitam suas últimas perguntas, que não deu pra gente acompanhar, porque estava encerrando o tempo da live anterior. Isso, gente, por favor. Então, A só conversa voltando. boa. Tá. Só voltando um pouquinho em relação ao que a Josi Cantanhede tinha trago. Josi, eu acho que é muito interessante você utilizar, tá, a realidade aumentada para o seu filho. Eu acho que vocês. Na verdade, eu não acho, eu acredito. Tua Tenho imagem não tá certeza. vindo, Joyce. A minha imagem não tá indo? Não, tá conectando aqui. Aqui já apareceu já a minha imagem. Eu vou te adicionar de novo, vejo se melhor. Pra cá não veio. Não sei se para as outras pessoas está aparecendo. Para mim não apareceu. Vamos ver se conecta. Ó, pro Manuel Messias também apareceu só o áudio. Oi, oi, e agora? Tá aparecendo a minha imagem? Para mim ainda não. Aqui tá aparecendo já. Aqui tá dando conectando. Ô, tava tão bom. É... Então, eu vou sair e voltar de novo, tá bom? Tu me chama de novo aí, DJ. Não, tu me chama, tu me chama. Tenta me chamar, tá? Eu já te chamei 2 vezes, não aparece? Só teu áudio. Gente, a gente tá tendo um probleminha técnico, né? A gente consegue escutar a Joyce, mas não tá tendo a imagem. Ela vai tentar entrar de novo. Isso. Problemas técnicos. Quase todo dia tem, gente. É assim mesmo. Não se irritem. E agora? Agora sim. Ai, que bom, gente. Já tava achando que era a minha internet, que ela é muito boa, graças a Deus. É? Tu mudou? Não. Pronto. Gente, o áudio melhorou, porque às vezes o fone fica embaixo do cabelo e não Bota dá pra escutar. a fita durex aqui assim. Tá bom. Então, eu só gostaria de complementar em relação à pergunta que a Josi tinha feito. Eu lembrei que eu não concluí a pergunta dela, não respondi conforme eu gostaria. Eu gostaria só de ressaltar uma coisa em relação. Eu recomendo muito, Josi, você utilizar, principalmente da realidade aumentada. Por que eu falo da realidade aumentada? Como eu falei anteriormente, ela vai permitir você conjugar esses dois ambientes. Então, o seu filho, ele não vai ficar à parte do ambiente, excluso. Não, ele vai conseguir interagir com ambos de igual forma. E tem uma citação que eu gostaria de citar para você, que eu coloquei na minha pesquisa. O autor tem um nome um pouco difícil de falar. Eu não vou conseguir falar, o nome dele é muito grande. Enfim, mas o que ele fala é sobre o flow. O que ele fala do flow? Ele diz que as tecnologias interativas, que aí no caso entra realidade virtual, realidade aumentada, jogos online e outras, eles possibilitam
o flow na pessoa que está interagindo com aquelas tecnologias, com aquele ambiente. Agora, o que é esse flow? Vamos lá. Ó, o flow, ou seja, fluxos, é um importante fenômeno que facilmente ocorre com qualquer pessoa engajada e motivada com a atividade que está desenvolvendo, incluindo usuários de unidades de informação e leitores que eu estou falando. Então, o flow, por exemplo, quando você está fazendo um exercício físico, você está correndo, é uma coisa que você gosta de fazer, você está dançando, é uma coisa que você gosta de fazer, o seu corpo, a sua mente e tudo mais em você vai estar motivado para realizar aquela ação. E esse autor diz mais: a forma como as pessoas descrevem o seu estado mental, quando a consciência fica harmoniosamente organizada, desejam prosseguir o que quer que estejam fazendo como um fim em si mesmo. Ao se analisar as atividades que consistentemente produzem o flow, que eu falei anteriormente, tais como práticas esportivas, games, artes e hobbies, torna-se mais fácil compreender o que faz as pessoas se sentirem felizes. Eu não sei se eu consegui deixar muito claro. Mas, enfim, o que ele fala? Que quando as pessoas estão motivadas, quando elas se sentem incentivadas a fazer aquilo, uma determinada coisa que elas gostam, ou que elas estão sendo motivadas a gostar, isso vai produzir uma sensação, seja tanto mental quanto física, das pessoas se sentirem felizes com aquilo. Então, o que acontece muito, enfim, hoje em dia, né, que acontece, é que as pessoas, quando estão lendo ou quando elas são incentivadas a ler um livro, às vezes é por obrigação. Então, a escola obriga, você tem que ler esse livro aqui, às vezes é um livro didático, é um livro que não apreende o leitor. Então, quando você possibilita outras ferramentas, outras coisas para fazer aquilo que é, vamos supor, de ler, e a pessoa se sente feliz com aquilo que ela está fazendo, que ela gosta, ela se sente motivada com aquilo, então ela vai se sentir feliz e ela vai querer replicar aquilo que ela está fazendo. Tá? Isso é respondendo um pouco ao que Josi tinha falado. E voltando da pergunta do Manuel, em utilizar a realidade aumentada nos cursos de biblioteconomia. Bem, como eu tinha falado, eu achava muito interessante que, na época da nossa graduação, que os professores utilizassem essas tecnologias para esses projetos que a gente fazia, projetos sociais, que eram frutos das disciplinas. Fazer essas atividades que era quando a gente aplicava, de fato, tudo aquilo que a gente tinha visto dentro da sala de aula. Então, dá para utilizar assim. Tinha um outro exemplo que dava para utilizar também, mas eu não consigo lembrar aqui agora. Mas, enfim, tem várias formas de utilizar. Isso vai depender da criatividade do professor, da criatividade do bibliotecário. Todos nós somos criativos. Então, e a gente também tem que saber utilizar aquilo que está ao nosso alcance. Então, vai depender da realidade da minha biblioteca, da minha sala de aula, vai depender da realidade da minha casa. Então, eu tenho que adequar o que eu tenho com o que eu quero fazer naquele contexto, tá bom? Dulce Irle, não sei se tu conhece, ela palestrou aqui. A pergunta que ela fez no bloco anterior foi: conhecendo a realidade financeira das bibliotecas, você considera viável essas iniciativas? Sim, sim. Como? Sinceramente, eu considero viável, sim. Porque eu penso da seguinte forma. E, Djalda, qualquer coisa me refaz a pergunta aqui, se eu fugir um pouco da pergunta, tá? Eu penso assim, se Financeiro. você quer... Tá. Se você quer fazer, você vai procurar maneiras de fazer. Pode não ser do jeito que você queria ou coisa do tipo. Isso vai em relação ao que eu falei anteriormente, vai depender da minha realidade. Mas eu acredito sim que as instituições, que as bibliotecas, elas podem estar participando. Elas não precisam ficar dependentes apenas dos recursos que vêm da sua própria instituição. Elas podem
solicitar recursos, participar de projetos em outras instituições, em outros eventos. Ela pode solicitar parcerias de uma biblioteca daquela instituição. Ela pode utilizar, fazer um projeto que ela utilize, vamos supor, os recursos tecnológicos que aquela instituição tem. Vamos supor, aquela instituição tem os recursos tecnológicos. Ah, mas eu tenho a ideia, eu tenho o projeto. Então, vamos se juntar e fazer uma coisa bacana entre essas duas instituições, sabe? Eu vejo, por exemplo, feiras de livro, que aí no Maranhão tem, né? É um evento maravilhoso e muito oportuno para a gente fazer esse tipo de prática. Então, eu trabalho aqui na biblioteca de uma instituição tal, meus recursos são limitados, mas eu quero participar da Feira do Livro, levando essa proposta de realidade aumentada. Vou, participo, escrevo um projeto, submeto um projeto às agências de fomento do meu estado, né? Solicito recursos. O interessante, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, que tem a FAPESP, que é uma instituição de fomento aqui, assim como tem a FAPEMA aí no Maranhão, que ela auxilia e ela subsidia muito projetos relacionados a todas as áreas. Então, basta e vai do bibliotecário dessa iniciativa, dessa inquietação. Como a gente viu nas lives, desde o primeiro dia, muitos dos profissionais que estavam aqui presentes estavam falando, nós precisamos ser inquietos com a nossa área. A gente precisa buscar mais, seja aprender mais, seja propor mais projetos para a nossa instituição, para onde a gente atua. Então, eu acho que sim. Muito bem, dona Joyce. Consegui responder dos... Tu tá ensaiando? Tu ensaiou isso aí tudinho? Não. Nossa, tu evoluiu muito. Muito bem. Eita. Gente, só uma coisinha aqui, isso vai entrar com o que a gente tinha falado aqui também. Por exemplo, a Dudy Ziak, que é uma pesquisadora da nossa área, que estuda muito, que eu utilizei muito ela na minha monografia, em relação ao que a gente comentou agora, ela fala assim, em relação ao que eu disse que você tem que conhecer a sua realidade, da sua instituição, a sua realidade. Ter como prioridade o relacionamento pessoal e a liderança na implementação da mudança. Você tem que ser líder nisso, você tem que ser convicto com o que você quer para você e para sua instituição, para os seus usuários. Fornecer a liderança colaborativa no programa de planejamento. Então, todo bibliotecário, todo cientista da informação, toda pessoa, gente, ele precisa ter um bom planejamento, um bom programa de planejamento para a sua instituição, enfim, onde quer que ele atue. Ter conhecimento das diretrizes institucionais, procurar compreender as necessidades do seu público. Então, se eu trabalho numa biblioteca universitária, o meu público é diferente de uma biblioteca escolar, que é diferente de uma biblioteca pública. Então, cada um tem as suas diferenças e eu tenho que saber trabalhar com essas diferenças. E a diferença, ela não é um fator de, é menos importante porque é diferente. Não. Ela é um fator enriquecedor. Ter conhecimento técnico para avaliar recursos em diferentes formatos e mídias. Desenvolver e promover a utilização eficaz dos recursos e utilizar a tecnologia apropriada para adquirir, organizar e disseminar informações, que é uma coisa que também já foi falado. E também é algo que o Paulo Freire, eu até tinha marcado aqui, mas eu já perdi. Uma coisa que Paulo Freire ele tinha falado é que a gente consegue transmitir dados e informação, mas o conhecimento a gente não consegue. Então, a gente precisa prover aos nossos usuários esses recursos. A gente precisa municiá-los desses recursos para que eles possam desenvolver a capacidade crítica, conhecimento e tudo mais, né? É isso. A professora Leoneide Martins, ela contribuiu aqui falando: a realidade aumentada tem aplicações em ambientes diversos e é totalmente possível nos espaços da biblioteca, nos museus,
No cinema é muito conhecido por meio da tecnologia 3D. É uma ferramenta muito criativa e interativa. É verdade, gente. O cinema é um dos que mais Isso, utiliza isso a realidade a aumentada. pesquisa que eu lembro da defesa, eu tenho a monografia até hoje, e tu fala sobre isso na monografia. Falo assim, gente, na minha monografia ela tem 100 páginas e eu trouxe vários exemplos de aplicação e de usos da realidade aumentada. Então, tem museus, por exemplo, tem um museu em Berlim que com o aplicativo você consegue visualizar o antigo muro de Berlim que tinha. E sem falar de vários outros pontos da cidade que você consegue visualizar, tanto por alguns aplicativos quanto por navegadores. Então, por exemplo, tem até o próprio navegador da, da Wikipedia, isso mesmo. Eles têm um navegador que permite que você posicione o seu celular, né? Quando você colocar o navegador, ele vai posicionar o celular e ele vai te indicar o que tem próximo aonde você está. Por exemplo, qual é a cidade mais próxima, qual é a história daquela cidade, qual o ano de criação, os acontecimentos históricos que aconteceu ficam disponíveis. Então, sim, o cinema e muitas outras indústrias são as que mais utilizam dessas tecnologias. Falta a gente, né? Utilizar para incentivar a leitura, utilizar mais ainda. Ela comenta aqui, a professora Leoneide, as crianças adoram, por essa razão, a tecnologia na literatura infantil e juvenil tem evoluído muito. Muitos aplicativos de livros interativos surgiram e evoluíram muito. É verdade. A gente tem um grande exemplo maranhense aí, que é orgulho de todos nós, né? Que é a Tecteca, que é um projeto da professora Cássia Furtado, que ela desenvolveu. Foi no seu mestrado ou foi no doutorado? Acho que foi no mestrado. Não, Enfim. o mestrado, doutorado dela não, foi o Biblon. Sim. Então, a professora Cássia Furtado é um dos grandes exemplos que está utilizando dessas tecnologias para incentivar as crianças a lerem, né? Então, a gente já sabe que elas Leitura. estão aí, né? No ambiente online. Agora, a gente só precisa atrair a atenção deles para os nossos espaços de atuação. A professora Cássia Furtado vai estar com a gente falando sobre o Tecteca na próxima semana. Então, ela Verdade, vai gente. ter Vamos uma lá, vocês não podem complementada na perder. fala da Joyce. Isso. Então, deixa eu trazer alguns exemplos de jogos que é em realidade aumentada. Ó, a título de conhecimento, tá? É muito interessante. Tem vários jogos, mas eu selecionei alguns aqui que são bem interessantes. Acredito que todo mundo já ouviu falar do Pokémon Go, né? Que é em Ah, realidade aumentada. A Djalda jogou muito. eu jogo Eu até tenho hoje. amigos aqui que jogam direto, gente. Eles vão bem aqui pra USP e ficam lá competindo, batalhando. É muito interessante. Tem o jogo Zumbis, que também é bem interessante. Você tá, tipo, dentro de um helicóptero e você vai chegando numa cidade lá, tudo em realidade aumentada. É bem interessante também. Tem o Ingress, tá? E tem o... esse nome não é muito bom de falar. Eu vou deixar... tem aqui, já achei. Então, tem o AR Dragon. Então, pra quem assistiu Game of Thrones, né? A gente tinha lá a Targaryen, certo? A Daenerys. Isso. Então, esse jogo, que é o AR Dragon, você vai criar um dragão. Então, desde pequenininho, você vai alimentar esse dragão, você vai dar banho nele, enfim. Você vai, por exemplo, eu tenho uma mesa aqui, eu quero que essa mesa seja o meu ponto de referência, o meu marcador referência. Então, você vai pelo aplicativo, que é o do joguinho, e o seu dragão vai ficar sempre na mesa. Aí você vai alimentando ele, dando um banho. Pode chegar uma criança na sua casa e você, eu tenho um dragão aqui, você sabia? Vai lá e mostra o seu dragão. É muito bacana. Tem o Yumi Alice's Dream, que ele vai mostrar todo o contexto da história da Alice no País das Maravilhas. E aí você vai percorrer por toda a história a partir desse jogo. É bem interessante.
E tem muitos outros também, tá? Eu vi que tem uma pergunta aqui, eu acho que é uma pergunta da É, professora Leoneide, isso. lembrando que essas ferramentas não substituem os livros impressos. Gente, eu tô falando de utilizar das tecnologias, realidade aumentada, mas nunca é para substituir os livros impressos. Na verdade, a ideia é poder conjugar os dois. É o livro impresso com mais uma interação, um objeto virtual, coisas do tipo. Não é para dissociar. Por isso que eu falo da questão do uso da realidade aumentada e não da realidade virtual, porque a realidade aumentada vai permitir que você conjugue os dois ambientes. Qual o meu ambiente real? O livro. Eu tenho aqui o livro físico, o livro impresso. Então, eu vou sobrepor nele um objeto 3D, uma outra configuração virtual que eu quero, mas eu vou estar com os dois elementos, tá? Certo? Elas coexistem e devem ser utilizadas paralelamente. Uma tecnologia não elimina a outra. Isso mesmo, gente. Como você analisa essa questão, Joyce? Eu acho que eu acabei de responder, né? É isso aí, gente. Ela falou aqui que o entretenimento é muito bom, porém é preciso também articular com o processo crítico. Isso mesmo, gente. Isso é muito importante, até porque hoje em dia é, a gente vai nos aplicativos, na App Store, por exemplo, baixar um jogo, um aplicativo ou coisa do tipo, tem muita coisa. E você tem que ter o senso crítico para escolher aquilo que vai atingir o objetivo que você quer. Então você tem que ser muito crítico quanto a isso. Não é porque é uma tecnologia, é uma coisa nova, que você tem que sair utilizando de forma desenfreada. Não, você tem que conhecer. Isso vai ao que a do Dizar que tinha falado. Você precisa conhecer, você precisa dominar, aprimorar os seus conhecimentos em relação àquilo e aí, de fato, levar para os seus usuários, levar para sua casa, levar para o seu irmão, para conhecer, coisas do tipo, tá? Você tem que ter esse senso crítico. Exatamente. Então é isso, gente. A minha pesquisa, resumidamente, é essa. Foi Eu um queria pânico muito da ter. defesa, gente. Foi muito Tudo, legal, tudo que gente. está aí na testemunha, nós estávamos lá com o Júlio. Foi muito legal, gente. Djalda, ela Foi, gosta de foi fazer essas nada, coisas. foi pânico. Foi muito bacana. Bem, gente, é isso. A minha pesquisa, se vocês, né, quiserem, tiverem interesse de ler, teve muita coisa que eu não falei por conta do tempo e também, né, por conta do foco, mas ela está disponível no ePrint, tá? Na Liz. Então, a monografia está lá disponível se vocês quiserem conhecer outros aplicativos ou outras formas de Tem mais utilizar a perguntas realidade aí para aumentada. Júlio. Pode mandar, vamos lá. Você já viu o jogo de realidade aumentada do Harry Potter? Não, eu ainda não vi, Josi. Mas eu tô com muita vontade. Eu ainda não vi. Meu celular ainda tá com uma certa Já dificuldade pra. foi a Hermione uma vez. Oi? Eu fui a Hermione uma vez. Eu fui Hermione. Hermione Granger. Mas eu ainda não olhei, Josi. Ah, eu lembro que o Eric Pires tinha feito uma pergunta na outra, mas eu não consegui ver o que Eu era. também não peguei. Eric, tu quer repetir tua pergunta? Ainda dá tempo. Nós agora temos 8h20. Gente, é isso. Mais perguntas pode estar mandando, tá bom? Foi um trabalho que me deu muito trabalho de fazer, mas eu gostei muito de ter feito. Eu acho que eu faria do mesmo jeito. Foi muito gratificante para mim, porque, assim, algumas pessoas podem até dizer, mas Joyce, você utilizava, por exemplo, no meu caso, eu utilizava a realidade aumentada em algumas coisas que eu já fazia em casa, nos projetos de Jalda tá aí de prova, na igreja, então eu já fazia algumas aplicações. E, e eu fiquei muito naquela questão de, nossa, mas eu tenho que levar isso como projeto de monografia, eu tenho que falar um pouco mais, porque é muito interessante para ficar só eu utilizando em casa. Mas usem, gente, é muito bom, vocês vão gostar bastante. O Depois que stand está de começa, prova de amanhã. Eu quero a atividade que eu passei para ela hoje. é isso, gente.
Mais alguma pergunta? Bom, a gente vai encerrar com a Joyce. A palestra foi excelente. Vocês conseguiram entender um pouquinho o que foi a pesquisa dela de graduação. A tua pesquisa de mestrado é sobre o quê, Joyce? Então, a minha pesquisa de mestrado é totalmente diferente. Olha, tem Ó, uma ele está pergunta perguntando polêmica. se dá curso sobre realidade aumentada. Então, eu nunca ministrei curso, não. Eu só ensinei alguns amigos a usarem mesmo. E utilizei bastante em casa. Mas se precisar, estamos aqui. Então, falando sobre a minha pesquisa de mestrado, o tema é bem diferente, né? Eu estou estudando. Isso entra um pouco no quesito que Janaíto tinha falado sobre a organização do conhecimento e interfaces web, entra um pouco nessa questão, mas eu estou estudando as fluxonomias no contexto do Big Data. Então, vamos lá, o que são as fluxonomias? Acredito que todo mundo no Instagram, né, utiliza hashtags. Se sim, alguém faz assim ou conhece, né? Enfim, mas no Instagram é muito comum da gente utilizar hashtags para facilitar com que outras pessoas naveguem entre essas hashtags e encontrem a sua publicação. Então, a fluxonomia, oba, a Val Luiz ali respondeu, eu conheço, a Sônia também. Certo, as fluxonomias, elas, isso trazendo para o contexto da organização do conhecimento, ela vai possibilitar, ou ela né, na verdade, quando o usuário ele atribui palavras-chave a um recurso informacional. Então, a gente tem, por exemplo, tem um exemplo da Library Things, isso, que ela tem os seus recursos informacionais disponíveis, aí eu estou falando de livros, PDFs, imagens, vídeos e várias outras coisas, e o usuário pode atribuir palavras-chave, certo? Que são os termos lá de indexação, coisa do tipo. Então, ele pode atribuir. Então, isso eu vou chamar de fluxonomia. O termo é um pouco mais denso, mas vamos ficar nesse contexto. Então, o que eu estou estudando? É a possibilidade do uso dessas fluxonomias nos repositórios de dados de pesquisa. Então, a gente está vendo aí o contexto que a gente está, né? O surgimento de vários repositórios de dados de pesquisa e várias agências de fomento exigindo dos seus pesquisadores que eles disponibilizem os dados de pesquisa. Então, eu estou estudando como é que esses repositórios estão fazendo a indexação dos seus assuntos no contexto geral que é do Big Data. Aí a minha proposta está sendo o quê? Identificar, no caso, se estão utilizando as fluxonomias. Resumindo, eu acho que é isso. Tu acha? Lembrando que vai ser mês que vem. Isso. Vai ser transmitido, vai ser à distância, não é, Júlio? Vai ser à distância. Porque Então, por conta do coronavírus, né? Então vai ser cada um nas suas casas e a gente vai fazer a defesa dessa forma. certo. Então, Joice, muito obrigada pela sua participação, obrigada pela pesquisa que foi feita. Eu estive presente na defesa, não acompanhei a elaboração da monografia, mas ela utilizando as ferramentas, né, de realidade aumentada, eu acompanhei Isso. um pouquinho. E a gente comentava muito naquela época. Verdade. Comentava, eu tinha uma criticidade sobre esse tipo de ferramenta, várias ideias surgiram. Então, gente, Joyce criou esse canal aqui, Bíblia Fora da Caixa. Quem tiver suas pesquisas e quiser também participar de uma live com a gente, comigo, a Joyce e o Janailton, conversa com a gente no direct, a gente faz um agendamento, porque a semana que vem já está lotado. Só Isso. bibliotecários, estudantes de biblioteconomia, ó, fora da caixa. Que pensam fora da caixa. Amanhã a gente tem uma convidada muito especial. Amanhã é a professora Leoneide Martins falando sobre o protagonismo de meninas negras na literatura infantil e juvenil. Ela está Isso online. mesmo. Tá me ouvindo?
Bora ver se ela responde aqui. Isso, a E a gente vai já professora começar Leide é a divulgar, incrível. jogar nas redes. Quem tiver amigos que pesquisam essa temática, avisem, compartilhem. A live de hoje vai estar no nosso canal no YouTube, No que YouTube. a nossa assistente técnica vai colocar. As outras, a do Maurício, a da Dulce, a da Dulce já está, do Janailton, a do Manuel Messias, a da... Me lembra aí qual é o nome da Dicas Elane, Educacionais? Elane Elani Araújo. já Vão está estar, disponível. já estão disponíveis. Quem quiser assistir, Já. é só colocar Bíblia fora da caixa, separado, né, certinho, que aparecerá lá a nossa relação de vídeos, tá bom? Isso. Então, ó, Djalda, amanhã, ó, Leoneide Martins falando sobre o protagonismo de meninas negras na literatura infantil e juvenil. Professora do Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão. Presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia da 13ª RP13. Analista judiciário, né, do Tribunal de Justiça do Maranhão. Dona de casa, mãe, pesquisadora, não dorme, eita, ainda é militante feminista. é Certo? verdade. Né, Daiana Roberta que conhece. É verdade. Ó, uma mulher polivalente. Djalda, eu só queria fazer um agradecimento aqui, em especial, eu acho que eu nunca agradeci a essa pessoa, né? Não sei se ela está online, mas ela vai poder ver depois. Tá É a bom. Jéssica Brito, que vai estar palestrando com a gente também essa semana, né? Falando sobre a experiência dela como bibliotecária universitária, não é isso? No interior do estado do Maranhão. Eu gostaria de agradecer ela, porque durante a minha pesquisa de monografia, ela leu a minha monografia de 100 páginas, gente. Ela leu, me deu todas as suas considerações, tudo que ela tinha encontrado na minha monografia, ela me enviou tudinho, tudo de muito bom grado. Então eu agradeço muito a ela é uma pessoa maravilhosa, é por isso que ela também é uma bibliotecária bíblio fora da caixa, literalmente, né? E aí, eu gostaria de agradecer a ela, né? Por tudo que ela possibilitou na época de monografia. Agradecer a Djalda, que na época eu ficava testando as aplicações que eu fazia nos nossos projetos. A gente fazia os projetos, aí eu chegava lá com o meu tablet, na época que eu tinha, né? Onde eu fiz essas aplicações, e eu ficava utilizando lá nos nossos projetos lá. E a gente fazia vários projetos também. Quando acabava um, a gente já começava outro. Era muito legal. Agradecer a Dulce, que é uma companheira aí de longas datas, né? Também sempre topava fazer tudo que a gente... Ah, Inventa. vamos fazer isso, a gente fazia. Eu na época não tinha internet em casa, a gente ficava até tarde no PET, graças à professora Meire. Ficava no PET fazendo os trabalhos, as pesquisas. Foi muito bom. A todo o Guia da Coruja, gente, para quem não sabe, o Guia da Coruja foi um produto, né, Djalda, que a gente desenvolveu no Na quarto período. disciplina da professora Raimunda Marinho, Isso, no quinto período. fontes de informação, quarto Isso, no período. quinto período que a gente desenvolveu e a gente fez todo um projeto de divulgação, né? Eu lembro que foi a assessoria de comunicação da universidade fazer a cobertura do lançamento do Guia da Coruja. O quê? Então, Foi tu que foi muito inventou. bacana. Saímos como posso dizer, Não é numa reportagem. notícia, reportagem da universidade falando sobre o Guia da Coruja. Enfim, a gente fez muitas coisas, agradeço a todos, a Janailton, que sempre apoiou, incentivou muito a pesquisa, tanto a mim quanto as nossas, né, Djalda, Dulce, sempre esteve muito presente, e a todos os nossos amigos. A Helenice, não, Helenilza, desculpa,
A Helenilza, que estava aqui agora há pouco também, que é a minha amiga de turma. Enfim, gente, muito obrigado por tudo. Saibam que todos vocês tiveram e têm um papel fundamental na vida de cada uma das pessoas que passam pelo curso de biblioteconomia, cada professor, cada aluno, cada conversa. Às vezes a gente pensa, essa conversa aqui talvez não tenha frutos, mas a gente não sabe o que se passa na mente de cada uma dessas pessoas. Então, mais lá na frente, isso pode ter um impacto muito positivo, É assim verdade, também como negativo, né? Então, a gente é verdade. tem que ter muito. Isso vai de encontro com o que a professora Leoneide falou. A gente tem que ser muito crítico, até com a gente mesmo em relação ao que a gente fala, com quem a gente fala e o tom que a gente utiliza, né? Porque isso pode ajudar ou não as outras pessoas. E todos vocês foram muito importantes, tá? Para minha vida pessoal, para minha vida acadêmica, de pesquisadora. A Patrícia, que acabou de entrar aqui. Muito obrigada por tudo e pela oportunidade, Djalta. E Janailton, muito obrigada. Muito bem, dona Joyce. Lembrando que isso que ela falou tem muita importância, porque nós tivemos uma contemporânea de quando a gente ainda cursava o curso de biblioteconomia, a Arlete. Ela era especial, né? Ela tinha um problema cardíaco e ela veio a falecer, acho que em 2017, foi 2017. E aí ela não frequentava assim tanto, né? Tinha sumido dos grupos de WhatsApp. E aí uma sobrinha dela começou a conversar comigo no Facebook. Aí ela puxou o assunto, eu conhecia a Arlete, e para mim a Arlete continuava viva, não tinha uma relação de muita proximidade com a Arlete. E ela falou assim, olha, eu só estou te comunicando que minha tia faleceu, porque ela sempre compartilhou as coisas que tu posta, e ela sempre falou aqui em casa muito bem de ti, porque tu sempre tratou ela muito bem. E eu lembro da última conversa que eu tive com a Arlete, ela estava pesquisando alguma coisa sobre a monografia dela, que a gente estava em frente àquele bebedouro, perto do banheiro feminino e masculino. E ela me perguntou, e ela falava das dificuldades da pesquisa dela, e ela era uma pessoa especial, percebia isso. E foi assim, eu comecei, parei, conversei com ela e expliquei o que ela podia, quais os caminhos da pesquisa, como ela podia ter feito. E quando a sobrinha dela me procurou e falou que ela compartilhava muitas das coisas que eu posto no Face e que eu fui uma das pessoas que tratou ela bem, isso serve para o que o Joyce falou, e às vezes você trata uma pessoa bem, a pessoa te admira e você nem fica sabendo disso, da importância que você tem na vida de outra, sem saber. Então, é uma mensagem que eu passo. Gente, tratem sempre seu usuário, seu companheiro de trabalho, seus colegas, suas professores. A gente não sabe o que o outro está passando, tá? Ainda mais nesse momento de quarentena. Então, continue com a gente. Amanhã nós vamos ter a professora Leoneide, vai estar falando sobre protagonismo de meninas negras na literatura infantil. Depois a gente vai ter a Michele Pinto falando sobre clube do livro no ambiente escolar. Depois é a Jéssica Brito, falando da experiência dela na biblioteca universitária lá no município de Imperatriz, interior do estado do Maranhão. A gente vai ter o Alex Leal falando sobre deficientes auditivos. É o Silvestre Mato, que vai estar falando sobre gamificação. Olha aí, Eric. Gamificação e empreendedorismo. E na segunda, domingo, a gente tem a Daiana Roberta, né, Daiana Roberta? Daiana Roberta vai estar com a gente falando da importância dos conselhos de cultura, né, estaduais e municipais e a participação dos bibliotecários nesse ambiente. Então, tá tudo de bom nossas lives durante essa semana. Até domingo, a gente tem uma programação já fechada. Outra semana também a gente já está montando, esquematizando com o Edilson, Suênia, que estava online. Ai, muita gente. Cássia Furtado, um monte de gente. Um monte. Verdade.
Continue É com isso a aí, gente. gente. Beijo, Joyce. Beijo todo mundo. Eric Manuel Messias, Daiana Roberta, professora Leoneide, Josi Cantanhede. Te amo. Muito obrigada pelas participações, tá? É isso aí, gente. Obrigada por tudo. Obrigada por todos vocês estarem aqui. Recomendo, gente, explorem aí as tecnologias que estão disponíveis, principalmente nesse momento de quarentena, né, Djalda? Ah, é. Reserve uma hora aí das 19 até as 20 ou até as, né, 21 para assistir nossas lives e depois explorem as ferramentas que tem disponíveis para vocês usarem dentro de casa, gente. Eu acho que não tem o melhor ambiente para vocês começarem a testar qualquer coisa, tipo de coisa que você quer usar na sua biblioteca, enfim, na sua instituição. Você começa dentro de casa. Exatamente. Então é isso, gente. Tchau, Tchau, beijo, tchau, tchau. prazer. Até amanhã, hein? Até amanhã, às 19 horas. 19 horas, 7 horas Isso. da Em noite. ponto. 19 horas. Tchau, 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 tchau. Tchau, gente. Qualquer coisa me sigam lá no meu perfil, tá bom? No Me sigam, Instagram. sigam o Joyce, me sigam. Sigam o Janailton. Ele Isso. sabe para onde Ó, está indo. ó, o meu Instagram é JoHarvard, Joharvadd, JoHarvard, de Joyce e Harvard. O de Janailton é Janailton LS. E o de Djalda é... Djalda Muniz. Pronto. É isso aí, gente. Até mais. Tchau, beijo, Suênia. Ah, a gente vai ter Beijo, Suênia. Suênia. Tchau, tchau, Tcheline. Tchau, Dayana, Leoneide, todo mundo, Eric. Até mais. Tchau, Paulo, Sandra. Tchau. Dulce, beijo. Jéssica. Beijinho. Tchau. Até mais. Elena, beijo. Elana entrou também. Elana também um bom perfil para a gente estar apresentando aqui uma palestra. Verdade. Vamos Tchau. colocar já na agenda.